Comunidade. Olá, o Vanguarda Comunidade deste domingo te convida a participar de um grande movimento em favor de todas as crianças. Queremos afirmar aqui valores que significam proteção, cuidado, respeito e responsabilidade para com elas. É preciso dar um basta a tantos crimes contra a infância. E a questão é, o que nos cabe fazer, além de ver as notícias de tantos crimes cometidos contra as crianças pelos noticiários? Este é apenas um dos aspectos que eu vou abordar hoje com a psicóloga clínica Eliana Luiz, de São José dos Campos, que nos atendeu recentemente, há algum tempo, justamente por ocasião de agressões a crianças no Vanguarda TV, primeira edição. E aqui agora no programa onde temos mais tempo, Eliana, onde poder trabalhar. Naquela época, eu me lembro, quando você esteve aqui, que nós falamos a respeito de uma característica da sua atividade profissional. Além de psicóloga clínica, a Eliana Luiz também tem caminha também, tem uma aptidão técnica para o aspecto jurídico ou judiciário. Como é que seria isso? De que maneira se insere essa questão jurídica dentro da tua atividade profissional de psicóloga clínica? Ok, bom dia, Carlos, bom dia a todos que estão nos ouvindo. E nos vendo. E nos vendo, exatamente. A formação clínica nos permite, né, trabalhar nessa interface com o judiciário. Eu não faço parte da equipe do juiz, enquanto perito do juiz, né? Você não é uma perita? Não sou uma perita, né, no sentido da equipe técnica do juiz, mas eu trabalho nessa interface como assistente técnica, né? Às vezes o juiz lança a mão, necessita de duas opiniões, né? Na área psicológica, através de laudos. Então, aí entra o trabalho... Para respaldar uma opinião, isso, uma decisão. Uma decisão. Então, este trabalho... o profissional da psicologia. Isso. E eu faço esse trabalho relacionado na área da infância e juventude e na área da família. Há a possibilidade de você dar suporte com essa aptidão à vara da infância e juventude? Não diretamente, mas indiretamente através do meu trabalho no consultório, do meu trabalho técnico, né? Através de laudo, e este laudo será um laudo a mais além do laudo do perito do juiz, que faz parte da equipe dele. Eliana, este programa Vanguarda Comunidade, neste momento, precisa fazer o diagnóstico. Antes de nós, eu fico imaginando você recebendo o seu paciente na clínica e a necessidade de fazer uma anamnese, fazer um levantamento da condição emocional, histórica, familiar do paciente. Aqui nós também fazemos isso para identificar qual é o problema que nós estamos tratando neste programa. E aqui a gente tem visto cada vez mais justamente essa vinculação, que não gostaríamos que acontecesse, mas que acaba acontecendo, que é a vinculação entre a infância agredida e o crime. Pais violentos, figuras significativas na vida da criança que, em vez de protegê-la, acabam agredindo-a. Como é que é na clínica, como é que é para o profissional dessa área ficar diante de uma criança ofendida lá na sua base, quando deveria ser amparada, amada, reconhecida, respeitada? Então, porque nós, psicólogos, né, psicanalistas, né, no meu caso, a gente trabalha com a essência humana. Né, e faz parte dessa essência, né, as violências que esse sujeito carrega na sua história de vida. Né, a questão da violência é um fenômeno muito amplo, muito complexo. Né? Você falou da questão de quem violenta e de quem é violentado, né? Desta relação onde insere a família. Né? A violência tem aí um contexto que ela é social, ela é cultural, ela é jurídica, política. Mas se a criança chega diante da violência social, jurídica, política, com o respaldo amoroso da família, é uma coisa. Quando ela chega diante de toda essa rede de violência, sendo agredida pela família, aí é outra coisa, o trauma é muito mais marcante. Então nós estamos falando da questão da violência doméstica, né? Daquela violência que ocorre na família. E que tem acontecido tanto nas notícias que a gente não gosta de dar, mas acaba dando. Sim. Então vamos aí tentar contextualizar um pouquinho essa questão da violência. Ótimo. Em termos de natureza e de cultura, né? É da nossa natureza... energias, né, vamos chamar assim, de desejos que tendem à satisfação. Então, nós temos desejos amorosos, desejos agressivos,
que nós queremos satisfazer o tempo todo. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso disso, né? São desejos e necessidades. Eu preciso daquilo. Então, imaginemos uma sociedade onde todos nós poderíamos praticar todos os nossos desejos. Né? E satisfazer todos os nossos desejos. Sem controle. Sem controle. Sem lei. Sem lei. Sejam eles os desejos amorosos, sejam os desejos agressivos. Quer dizer, se instauraria um caos. Exatamente. Né? E nós não sobreviveríamos. Isso. Né? Freud diz uma coisa interessante quando ele diz a cultura veio para nos salvar de nós mesmos. Por quê? Porque é a lei que insere o sujeito na cultura. É a lei que vai conter, organizar, domesticar a realização, a prática desses desejos. Eu posso querer bater em alguém, mas se eu fizer isso, a lei pode pegar e me colocar na cadeia. Então, uma coisa é o desejo. Sendo realizado de forma impulsiva. Né? E o que nos difere dos outros animais é essa possibilidade de conter esse desejo. Ai, que ódio, eu quero bater em alguém, ai, eu quero, né, fazer sexo com alguém, eu quero, enfim. O que nos difere, né, dos outros animais é essa possibilidade de conter, refletir, pensar esse desejo dentro de um contexto relacional. Existe o meu desejo, existe a minha necessidade, eu tenho uma necessidade de prazer, mas eu esbarro no outro. Será que ele quer também? Exatamente. Será que ele vai aceitar? Aí a lei vem para normatizar isso tudo, para organizar isso daí. A violência é exatamente essa. É quando esse sujeito desconsidera o par, seja ele a criança, o grupo, enfim, enquanto um sujeito que também tem desejos e necessidades diferentes da dele. No caso, o pai ou a mãe que agride uma criança, é evidente que a criança não quer ser agredida. Então, ela responde com outra postura. Não, eu quero amor, não quero tapa. Então, dentro desse ofensa. contexto, vamos pegar. Eu sinto uma raiva imensa e eu quero bater. Quer dizer, o meu alvo é o filho. Então, o filho deixa de ser filho, deixa de ser criança em desenvolvimento, deixa de ser uma figura de afeto, passa a ser um objeto, um alvo, uma coisa na qual eu vou satisfazer o meu desejo de raiva, de agressão. Então, essa criança, ela fica coisificada, né? Ela deixa de ser gente, deixa de ser uma figura de afeto que demanda proteção, que demanda cuidado, né? Para ser um objeto que vai receber toda essa agressão. Daqui a pouco eu quero conversar com você, Helena, a respeito dos cuidados que a psicologia tem. É por isso que nós trazemos aqui profissionais que trabalham nessa linha de reorganizar, reordenar as relações humanas, como a Helena faz, como tantos outros que já vieram aqui também fazem, para entender como abordar o pai agressivo, a mãe agressora, para entendermos um pouco mais do mundo, do ambiente emocional em que vive a criança agredida. Daqui a pouco nós estamos no nosso segundo bloco. Continue conosco, até já. Estamos de volta com Vanguarda Comunidade. Você já viu que hoje o tema é não só um tema, mas é um convite a que você faça parte dessa rede de proteção amorosa, proteção por responsabilidade assumida, comprometida com a infância, para todas as crianças. Chega de termos de divulgar notícias de morte de crianças abandonadas em lata de lixo, jogadas fora no hospital, recém-nascidas, ou então crianças que foram violentadas, espancadas por aqueles que deveriam cuidar delas com muito amor. Estamos trabalhando essa questão aqui com a Helena Luiz, que é psicóloga clínica, psicanalista e que às vezes dá um suporte para a justiça poder tomar decisões concretas a respeito disso. É muito ruim essa notícia de termos de falar aqui de pais que agrediram os seus filhos. Mas existe todo um contexto que talvez lá dentro do pai agressor ou da mãe agressora, que não tem controle dos seus impulsos, que as autoriza a fazer isso. Como é que a psicologia trabalha esse contexto, resgata esse contexto para que os pais possam ressignificar a postura de pais diante de um filho que chega e que tem suas necessidades, que traz suas características pessoais? Eu acho que essa questão da violência, ela transcende o espaço clínico. Nós temos que pensar a violência como uma responsabilidade mais ampla.
né, para que se possa praticar, né, a doutrina de proteção integral, né, preconizada lá pela Constituição e pelo ECA, né, de proteção integral à criança e adolescente, é necessário que ocorra, né, ações articuladas entre o Estado, a família e a sociedade civil. Então, a questão da violência na infância e juventude, ela não pode ficar, a questão da intervenção, presa à questão clínica e do consultório. Ela é bem mais ampla, né? Ela é totalmente ampla. Extramuros. Essa é uma questão do Estado, da família, da sociedade como um todo. As pessoas têm que se apropriar dessa responsabilidade no combate, né, desta violência. E de que forma, né, em relação à denúncia e à notificação, né, fazendo uso da denúncia e da notificação. Por que tanto medo para que isso aconteça mais vezes, Eliana? Porque a mãe tem medo, às vezes, de apanhar do pai, o filho tem medo de apanhar dos pais e não denuncia. Tem toda uma questão complicada nessa revelação da violência, do abuso, quando você sai do privado, do íntimo, do sigiloso familiar para o público, quando é revelado. Isso tem um custo grande para essa família, para essa criança, na escola. Porque a vítima vai continuar dentro de casa, convivendo com seus agressores, supostos agressores, os denunciados. A justiça vai determinar uma sentença ou alguma coisa, mas não vai impedir aquela intimidação, muitas vezes pelo olhar, ou um tapa. Se você falar, às vezes um espancamento em função da denúncia. É preciso ampliar essa rede de proteção justamente para que isso não aconteça. Então, mas nessa ampliação, o olhar não é só uma questão legal, é também, né? Porque esse pai, esse adulto, ele tem que responder legalmente por essa agressão, por esse abuso. Mas é predominantemente uma questão de saúde. Quer dizer, essa família, esse abusador, esse, né, violentador, essa criança que é abusada, violentada, ela tem que receber cuidados, não é? Da área da saúde. Quer dizer, essa família tem que ser tratada, mas a impressão cuidada. que dá é que o poder público precisaria ser mais enfático, mais presente dentro da casa onde o problema está ocorrendo, muitas vezes, marcando presença maior e sustentando a denúncia da criança, protegendo-a para que ela não apanhe mais. Existe toda uma rede de proteção que ela não é perfeita, mas ela está aí para ser incrementada, para ser recriada, não é? Mas uma forma desse Estado estar mais presente é através da denúncia e da notificação. Né? Ainda hoje, por mais que você citou aí o programa que fizemos, que essa violência ela se tornou um pouco mais visível, ela ainda é muito difícil de ser quantificada. Exatamente por isso, porque existe uma precariedade de denúncia e notificação. A gente precisa conhecer o fenômeno nos seus aspectos mais amplos para que se possa evitá-lo e tratá-lo, conhecê-lo, né? Evitá-lo e tratá-lo. Só para lembrar, então, Eliana Luiz esteve aqui conosco para falar a respeito do caso do garoto de Lorena, de 3 anos de idade, que foi agredido, violentamente agredido, e acabou morrendo. E os parentes que viviam com ele era um menino de 8 que viviam num aglomerado com a família, e 3 pessoas vinculadas à família acabaram sendo detidas, presas para investigação. Mas, além desse fato, um outro que me toca muito é a questão do bullying nas escolas. Recentemente, soubemos de um menino em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que ficou 1 ano sendo achacado por um colega de escola, deu mais de R$1.000 para ele ao longo desse período, ele cutucando, pedindo para o menino pagar o lanche na escola. E ele não abriu a boca, com medo, dentro de casa. Medo de confiar mais no pai e na mãe como seus protetores reais. Porque o menino ameaçava ou coisa parecida. O garoto acabou apreendido e acabou sendo obrigado a fazer serviços comunitários na própria escola, a assistir um curso sobre como não fazer mais isso, se preparando para uma diferença. Mas esse é o fato, a não denúncia, o silêncio que oprime, que angustia, que deixa a criança mais tensa. Né? Como essa questão do bullying também entra nesse contexto da violência? Porque é uma violência, né? É um nome novo para um fenômeno que sempre existiu, que está dentro do contexto da agressão, do abuso, né? Da violência. Este silêncio, ele tem vários fatores envolvidos, né? A questão que você se referiu há pouco, né? O sentimento de que essa família não é
protetora como deveria, que esse lugar de autoridade paterna, materna, de instituição escolar, acadêmica, né? É esse sentimento de que o outro não vai dar conta de acolher e resolver. Porque esse sujeito, ele sofre ameaças, não é? O silêncio vem por essa questão, né? Da coerção, da ameaça e desse sujeito não se sentir seguro para revelar. Para revelar esse abuso, para revelar essa violência. Então, imaginemos nós o sofrimento, imagina, né? Que essa criança... A fragilidade que ela está enfrentando. Contém, né? E assim, por um período longo, né? Hoje se fala muito essa questão do bullying, né? É o que eu disse, um nome novo para um fenômeno que existe há tanto tempo. Mas a quem cabe, né? A instituição, a família, é aquilo, a responsabilidade é de todos. Olha, né? Eliana, você tocou na questão da escola e eu quero aproveitar para nós nos prepararmos para o próximo bloco, onde vamos trabalhar exatamente isso. As responsabilidades. A quem cabe a responsabilidade de proteger a criança para que nunca mais fatos como esses que citamos aqui voltem a acontecer. Ou que haja uma queda brutal nesse sentido e no sentido de proteção da criança. O que cabe à escola, o que cabe à família, o que cabe a você, vizinho, comunidade, todos nós que acompanhamos essa reflexão. Até já. Voltamos com Vanguarda Comunidade, hoje fazendo uma corrente do bem, diríamos assim. Queremos fazer um movimento em favor da proteção da criança agredida, criança ofendida, criança que tem medo de romper com os ciclos de lealdade com a família e não faz uma denúncia de que está sendo machucada na sua integridade. Eu tenho aqui a Eliana Luiz comigo, que é psicóloga clínica e que conhece esse assunto e que tem opiniões a dar. Isso é importante porque muita gente sofre a angústia da agressão, a angústia da opressão, se falar vai apanhar mais ainda, essa coisa toda. Então nós queremos transformar aqui, a proposta é desafiadora, viu gente? Mas a gente encara esses desafios e aceita, porque a televisão está aqui para isso, para te ajudar a formar uma opinião. Nosso desafio é transformar o agressor num ajudador, num protetor. Mas é preciso que ele compreenda que a agressão dele machuca. Como a gente pode fazer essa ressignificação interna de quem agride, de que não é esse o melhor caminho? Então, se esse sujeito ele não tem condições pessoais, né, de ter acesso a essa agressão e de se responsabilizar por essa agressão, toda a rede de proteção ela tem que ser agilizada, né, para dar o suporte. Quando ocorre essa falha, né? Nós falávamos dessa coisa segredada, sigilosa da vítima. É importante que, assim, o adulto, a instituição, o hospital, o pai, a mãe, a escola, consiga fazer uma leitura de que algo não vai bem com essa criança e com o adolescente. Por mais que ele não fale, ele dê sinais de que alguma coisa está ocorrendo, né? Existe uma alteração de alimentação, de sono, de comportamento, ou fica hiperativo, ou fica depressivo, né? Ou fica irritado. Às vezes o vizinho observa. Sim. Ele pode fazer a denúncia. É uma criança que, um termômetro, né, um dos grandes sinais, é uma criança que para de brincar. Quando a criança para de brincar, a gente diz, nossa, algo se passa. Porque é da natureza da criança querer brincar. Isso. Então, se ater a esses sinais e procurar verificar o que está acontecendo com esta criança. O que você está falando é muito importante, Eliana. Eu quero reforçar aqui, quero pontuar isso, porque eu vejo muitas vezes nas escolas professores auxiliares de ensino que poderiam desenvolver um olhar clínico para ver aquela criança acuada no canto, que não está brincando, que na hora do recreio, do intervalo, vai para o seu cantinho pegar o seu lanche quando leva, né? Qual a importância da escola nesse processo de resgate de uma relação mais saudável? É essencial, é primordial, né? Porque hoje as crianças ficam muito tempo na escola. Então, a escola está ali cumprindo o papel, a função de proteção dessa criança. Então, é responsabilidade dessa instituição se instrumentalizar para reconhecer esses sinais. Né? Não só os físicos de hematoma, queimadura, fraturas, mas esses sinais de comportamento, de afeto, de
perda de aquisição de conteúdo acadêmico, essa criança que vai respondendo bem à aprendizagem, de repente há uma ruptura desse processo, essa criança se isola, para de prestar atenção, para de adquirir esses conteúdos. Quer dizer, existem uma série de sinais que essa instituição, que essa escola, ela tem que ficar atenta, né, para poder denunciar e os órgãos competentes verificarem, averiguarem. Pode ser que não seja uma questão de violência, pode ser que seja, né? Mas é importante ter este olhar, né, para a identificação desse fenômeno, para poder tratar, cuidar e delegar aí a rede, né, de competência. Para que ela possa atuar com foco, né? Isso, e pegue aí onde está o problema. Ser, não só em quem é agredido, mas em quem agride, né? Sim, a importância de trabalhar, né, essa dupla, de trabalhar esta família. Né? Agora, você falou família, e nós já estamos caminhando para o encerramento do nosso programa, e eu gostaria de saber de ti o seguinte: que sugestões, que encaminhamentos você sugeriria para o nosso telespectador que, de repente, se enquadra dentro desse contexto do agressor? Da pessoa que, às vezes, perde um pouco a paciência e acaba sendo mais violenta um pouco do que o equilibrado, né? do que uma pessoa equilibrada faria. Como trabalhar essa questão? O que você diria para a pessoa que tem esse perfil, mas que já manifestou vontade de mudar? Pois é, essa é uma questão, né? Porque muitas vezes o violentador, o abusador, ele não tem acesso a essa violência, a esse abuso, né? Muitas vezes passa pela questão da educação. Quando você fala não tem acesso, ele não tem consciência, vai e age. Isso, é impulsivo. É impulsivo. E se você diz, olha, tá negligenciando, tá violentando, não, é para educar, é para que ele seja um bom cidadão, é para que, né, eu cresci assim. Não tem consciência do mal que está fazendo. Exatamente. Então, as pessoas ao redor, de repente, é que tem que reconhecer, né, e possibilitar ajuda para esse sujeito. Agora, quando isso tem condição do sujeito reconhecer, que vá realmente acionar essa rede, né? Porque nós temos uma rede onde atende essa família, né? Com violência doméstica, vítima de abuso. Então, que ele possa fazer uso dessa rede de proteção da infância e da adolescência, que também acolhe e trabalha essa família. Ele não vai ser punido, mas vai passar por um processo de reeducação. Exatamente. Né? Ele vai ser acolhido. Ele vai ser cuidado. Tem aí as responsabilidades legais, né? Claro. Dependendo do alcance, né? Claro. Da questão. Né? Mas isso é um problema social, é um problema de saúde. E essa família e esse sujeito, ele tem que ser tratado. Mas é toda uma equação. Quer dizer, para isso, as pessoas têm que reconhecerem os sinais da violência e do abuso. Para isso, as pessoas têm que denunciar, notificar. Tem aí os conselhos tutelares regionais. Então, a denúncia pode ser feita, né, nos postos de saúde, nos conselhos, nas escolas. Tem que ser feito para acabar com isso. Tem que ser feito para interromper esse ciclo de violência. Isso. Olha, Eliana, eu agradeço imensamente a sua presença aqui. Foi uma ajuda enorme que você deu para nós, enquanto comunidade, para a gente poder contextualizar melhor uma maneira prática de agir e resolver rapidamente. Falei logo no começo, nós vimos criar uma comunidade protetora das crianças. Neste programa, nós vimos que temos, sim, uma contribuição valiosa a dar à sociedade, para que agressões contra a infância não manchem mais as relações entre as pessoas. Para deixarmos esse momento de nossa história mais feliz, é preciso proteger, sim, a infância com amor, dedicação e responsabilidade. Visite meu blog no site vnews.com.br. Deixe o seu comentário sobre este programa, deixe o seu recado e sugestões para outros programas. Um abraço e até o próximo Vanguarda Comunidade.